Salve, salve investidores e investidoras, esse é o quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço análise fundamentalista de empresas escolhidas por vocês. E no quadro de hoje a gente vai analisar a Petrobras, que é a maior empresa da Bolsa Brasileira. E parece até que foi combinado, né, que durante o fim de semana aí aconteceu e está se desdobrando agora. Acredito que todo mundo já saiba pelo menos de alguma coisa dessa guerra que está estourando no Irã agora, né? Mataram o líder supremo do Irã, entre outros tantos líderes aí do governo, né? Estados Unidos junto com Israel, e os desdobramentos disso ainda estão acontecendo, mas o principal deles é que o Irã está retaliando esse ataque nas bases americanas da região ali do Golfo Pérsico. Até vou mostrar o mapa aqui para o pessoal entender a importância do que o Irã está fazendo para a economia global, que é, além de atacar o Golfo Pérsico, né, e os países produtores de petróleo que tem por ali, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, ele está fechando, né, ele fechou o Estreito de Hormuz, que é por onde sai 20% da produção global de petróleo, justamente desses países produtores aí do Oriente Médio. Tá? Então, como o Irã não tem poder para retalhar os Estados Unidos lá dentro da casa dos Estados Unidos, ou mesmo atacar Israel, né, ele faz a retaliação de forma econômica, porque o Estreito de Hormuz é ali na beirada do país deles, e o Irã é o país com maior fronteira no Golfo Pérsico, então tem um perigo bem grande ali, tá? E até porque se o Irã tentasse, né, retaliar Israel e Estados Unidos dentro da casa de cada um deles, provavelmente o avanço desses dois países sobre o Irã seria muito grande. E talvez, né, tudo é talvez agora, tudo são chances, mas talvez, muito provavelmente, acredito, que essa guerra não se estenda tanto quanto a guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo. Tá? E o significado, né, o resultado do travamento desse Estreito de Hormuz é justamente que o preço do petróleo vai subir. Ele criou um choque de oferta, né, uma dificuldade na oferta de petróleo. Isso faz com que os preços subam e a Petrobras, como exportadora, tem uma correlação positiva com isso. Então tende, né, a palavra mágica é sempre tende a ter um impacto positivo no resultado da Petrobras, quanto mais se estender esse problema da guerra do Irã, quanto mais se estender esse fechamento do Estreito de Hormuz por parte do Irã, que pode ser rápido, que daí no caso o impacto no resultado trimestral da Petrobras vai ser curto, né, vai ser pequeno, e quanto mais se estender, mais positivo tende a ser. Tá? Além disso, tem que considerar outros fatores, né, que a Petrobras está passando agora. A gente está em um ano eleitoral, então a Petrobras, que é controlada pelo governo federal, né, quem indica e quem controla a Petrobras, quem controla a Petrobras é o presidente do Brasil, no caso é o Lula, e aqui né, não é querer ficar passando o pano para ninguém, porque todos os governos do Brasil até hoje usaram a máquina pública para tentar a reeleição, tá certo? E a Petrobras, por ser a maior empresa do Brasil, por mexer diretamente com o preço de combustível, que por sua vez, né, o preço do combustível tem uma relação muito grande com a inflação do Brasil, e a inflação tem um reflexo na popularidade do governante, o que acontece é que hoje o Brasil já está fazendo um controle de repasse dos preços para a Petrobras, né? Estima-se que uma média de 20% no repasse de óleo e gás da Petrobras para os postos. Isso afeta o lucro da Petrobras, que atualmente, deixa eu falar aqui com mais exatidão, sempre com base aqui, né, nos sites de análise fundamentalista, lembrando que isso aqui é o foco desse quadro, é ensinar como fazer análise fundamentalista, muito mais do que investir por um momento, né? Não se deve investir em Petrobras ou em qualquer petrolífera com base em eventos que estão acontecendo ao redor do mundo, com base em fatores geopolíticos. Claro que, né, para entrar ou não, dependendo do timing, pode ser importante, mas de forma contrária ao que se espera.
Então, por exemplo, agora estourou a guerra, abriu o mercado, o petróleo subindo mais de 10% e a Petrobras também subindo mais do que 5%. Fechou o petróleo subindo 7% e a Petrobras subindo 4,5%. Então, quem está entrando agora, ou quem mandou as perguntas ali, né, que eu deixei aberta na caixinha de perguntas dos stories, se vale a pena investir em Petrobras ou se é o momento de começar a investir em Petrobras agora, quem começar a investir em Petrobras agora está pagando 4,5% mais caro do que quem estava investindo, né, do que quem comprou Petrobras na semana passada, por exemplo. Tá? O termo que se usa para isso é dizer que já está no preço. Então, se colocou no preço, é um aumento de 4,5% na Petrobras, que representa um aumento mais ou menos de 25 bilhões no valor de mercado da Petrobras. Será que a Petrobras vai gerar um fluxo de caixa de 25 bilhões por causa dessa guerra? Essa é a grande questão. Quanto mais se prolongar essa guerra e o fechamento do Estreito de Hormuz, maior tende a ser o bom resultado para a Petrobras. Porém, isso vai depender da autorização, digamos assim, do governo de repassar esses preços para as bombas, né, de combustível, para a Petrobras não ficar tomando o prejuízo, que é o que de fato está acontecendo hoje. O governo não quer que a inflação suba, por isso ele segura os preços, segura o aumento de preços do óleo e do gás, para se tornar mais barato para o consumidor e manter a popularidade do presidente em alta. Beleza? A forma correta de analisar a Petrobras não é, como eu estava falando, com base nesses eventos de curto prazo, mas muito mais com base na gestão da própria empresa. A gente vai olhar a produção da Petrobras, independente da guerra, independente do preço do petróleo, que é volátil, vai subir ou vai cair por causa de guerras ou por causa de vários outros fatores geopolíticos, mas sim analisar a Petrobras com base na produção, na eficiência, que analisei aqui, inclusive, opiniões de grandes bancos, né? Tem um relatório bem legal da XP, além dos comunicados ao mercado da própria Petrobras, né? No site de relações com investidores, como de costume, e como eu já ensinei aqui também, né? Que todo investidor tem que olhar o site de relações com investidores. Tem notícias boas para a Petrobras, independente de guerra ou não. A Petrobras, nos últimos anos, aí, tem feito descobertas de novos poços de petróleo e já começou a extração de alguns novos poços que estão dando resultados muito bons, inclusive batendo meta de aumento aí de produção e de aumento, né, de produção de óleo e gás na Petrobras. Vou mostrar alguns gráficos aqui, já posso até virar aqui para mostrar as reservas e já fazer uma comparação que é engraçado, né? A Petrobras, apesar de ser de ser a maior empresa do Brasil, ó, aqui a gente vê o tamanho das reservas da Petrobras aqui, que no ano passado subiu 1,7 bilhões em reservas, tirando 1 bi do que foi considerado aqui que foi produzido, tá? A reserva em barris de petróleo da Petrobras está em 12,1, segundo contagens da própria empresa. Isso é muito, isso é pouco? Só para ter uma ideia de comparação, a do Irã, a empresa do Irã, que eu até fui conferir aqui o tamanho da reserva dela. Cadê aqui? E é interessante porque também teve a guerra, não a guerra, né? Porque nem foi guerra, foi só uma operação rapidinha. No caso da Venezuela, né? A Venezuela também, que é que tem a maior reserva de petróleo, é a Venezuela. Quem tem a segunda maior reserva de petróleo é a Arábia Saudita. Quem tem a terceira é o Irã. E a Venezuela tem 303 bilhões de barris em reserva. A Arábia Saudita 267 e o Irã 209. Então, dois dos três maiores em reserva de petróleo e que tem empresas grandes extratoras tiveram grandes problemas políticos no curto prazo. Isso tende a elevar o preço do petróleo, é o que já está acontecendo, e tende a favorecer a Petrobras. Tá? Agora, em termos de empresa, como eu estava falando, a segunda maior empresa de petróleo do mundo, em termos de reserva, é a NIOC, que é do Irã. A Petrobras, como eu falei, tem uma reserva de 12 bi. Essa empresa do Irã tem uma reserva de 208 bilhões. Então
Vamos ver, 208 dividido por 12. 17 vezes maior do que a reserva da Petrobras. Então, o Irã é assim, tem até né, tudo vai depender dos desdobramentos do que vai acontecer lá dentro, mas é um país muito pobre e que, se for, né, melhor gerido, porque é um país como, né, não supõe-se que a maioria das pessoas sabe, mas para quem não sabe, o líder supremo do Irã era um ditador religioso. Ele não saía do poder e já fazia mais de 50 anos isso, tá, que estava nesse regime. E tem um ganho, um destravamento para ter ganho econômico lá no Irã muito alto, tá? Inclusive, e na Venezuela também, inclusive de ganhos de eficiência e produtividade dessas maiores empresas que são do Irã e da Venezuela, tá? A Venezuela tem toda a reserva dela é da empresa estatal, não é o que acontece no Brasil, né? Que tem algumas empresas do exterior operando aqui. A maior parte é da Petrobras, mas algumas empresas do exterior operam aqui. Na Venezuela é tudo do governo e da estatal do governo, que é a PDVSA, que tem 303 bilhões em reserva. Então, apesar de no curto prazo a gente ter uma resposta positiva, uma correlação favorável para a Petrobras, né, de aumento no preço do Brent, que é o petróleo. Brent é o termo que é o petróleo, é o termo que se usa para o petróleo negociado globalmente. Tá? Estava olhando no outro site aqui que usava o WTI também, que é um outro benchmark de petróleo utilizado, mas é dos Estados Unidos. Então, quando eu falo do preço do petróleo aqui que subiu 7%, eu estou falando do Brent, que é o benchmark do global. Tá? Só quando se fala de petróleo nos Estados Unidos é que se usa outro, que é o WTI, que é Texas. Vixe, teria que ver aqui depois, se alguém quiser pesquisar a sigla, mas é o preço do petróleo do Texas, digamos assim, que é o dos Estados Unidos, tá? Mas o benchmark global mais utilizado é o Brent. Então, como eu estava falando aqui, as empresas da Venezuela e do Irã, se elas começarem a ser melhor geridas, vai entrar competidores mais eficientes e melhores no mercado, o que tende a ser ruim para as outras exportadoras, como é a Petrobras no longo prazo. Então, né, o investidor de longo prazo ele não pode ficar operando notícia e achando que vai ter um resultado positivo, quando no longo prazo pode ser que isso se vire contra a Petrobras. Até porque a gente está em ano eleitoral, como eu falei, e todos os governos até hoje no Brasil usaram a máquina pública para aumentar a popularidade do candidato do governo à presidência. Com o PT não foi diferente, tende a acontecer a mesma coisa esse ano. Então, o represamento dos preços da Petrobras, né, ou seja, a Petrobras assumindo o prejuízo em benefício dos consumidores finais, né, dos caminhoneiros e da população em geral na compra de combustível, pode fazer com que essa guerra no Irã não tenha um efeito tão bom no resultado da Petrobras. Porém, como eu estava falando, tem pontos positivos, outros pontos positivos e outros pontos negativos que vão mexer com essas projeções de futuro aí. E é até engraçado analisar empresa de commodity em geral, né? Porque a volatilidade, assim, quem disser que sabe o que vai acontecer com o petróleo no médio e longo prazo, está mentindo, porque os fatores geopolíticos e as novidades vão acontecendo e influenciando no preço das commodities. Então, o que a gente deve focar é, como eu sempre falo, nos indicadores fundamentalistas, né, nos fundamentos de cada tipo de investimento. No caso do investimento em petrolífero aqui, a gente tem que ver endividamento, preço sobre valor patrimonial, considerando estoque, reservas, tá certo? E é o que a gente vai fazer hoje aqui com a Petrobras, começando com a análise de preço, tá? Falei aqui, né, a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo e por causa desse controle do governo, ela responde a fatores geopolíticos internos de uma forma bem extrema. Então, se for analisar o preço aqui nos indicadores fundamentalistas, a gente vai ver que a Petrobras já teve muito mais barata do que ela está hoje. Eu ia começar falando do preço por lucro, mas eu já estou com um gráfico aqui do preço por valor patrimonial. Eu vou mostrar para vocês o preço por valor patrimonial histórico da Petrobras. Tá aqui. Então a gente vê, eu vou narrando aqui para quem escuta no podcast depois, que inclusive é a maior parte das pessoas, né? O Instagram é só uma desculpa, uma facilidade para gerar o conteúdo lá no podcast, que é bem legal. Inclusive eu agradeço o pessoal que
que escuta lá, que a gente tem uma retenção bem boa, uma avaliação legal. Então o foco aqui é narrar para vocês. Eu peço perdão aí se às vezes eu estou falando, esqueço de narrar algum gráfico que eu estou mostrando aqui, tá? E lembrando também que sempre tem essa transmissão fica salva além do Spotify, fica salva no YouTube e no Instagram também para quem quiser ver com as imagens depois. Então aqui eu estou mostrando o gráfico do preço por valor patrimonial histórico, tá? Que inclusive já vi gente criticando esse indicador aqui, quando na verdade esse indicador é muito importante, tá? Principalmente, esse indicador pode ser colocado um pouco de lado para empresas de serviço ou de tecnologia, que tem uma margem de lucro maior, ou uma margem de lucro mais independente do valor dos ativos, né? Que pode estar mais ligado ao capital intelectual, por exemplo, no caso de tecnologia e outros serviços. Mas em caso de empresa de commodity, como é o caso da maioria das empresas do Brasil, esse indicador é muito importante. Então a gente vê que a média histórica da Petrobras aqui de 2011 para frente é 0,93. Então só aí a Petrobras já está 34% acima da média histórica, a Petrobras. Tá? Considerando que a empresa, né, essa média histórica, que a empresa se tornou mais eficiente, né, teve uma crise que tanto os governos quanto a própria empresa aprendeu a se controlar melhor, digamos assim, para não ser tão afetada por ataques políticos ali dentro, depois do que aconteceu na Lava Jato, né, que culminou no impeachment da Dilma lá em 2015, e foi justamente nessa época que a gente vê aqui no gráfico que o preço por valor patrimonial da empresa foi 0,34. Eu lembro que nessa época aqui eu vi e é nessa hora, ensinando para vocês, né, o que mais posso passar para vocês como investidor de ações é justamente isso. Não é na notícia boa que tu tem que pensar em investir na empresa, mas sim na notícia ruim. Então agora justamente cria uma, né, para o investidor que é mais experiente e que aprendeu com os melhores, né, que os ensinamentos que eu passo aqui, na verdade, eu sou um jovem aprendiz que, graças a Deus, encontrei bons mentores e li bons livros sobre investimento dos melhores, né? Peter Lynch, Warren Buffett, Benjamin Graham. E justamente eles nos ensinam isso, que na hora do otimismo, a tendência é que tu esteja pagando caro para o investimento de longo prazo, seja na Petrobras ou seja em qualquer empresa. Enquanto que nos momentos pessimistas, quando justamente todo mundo está com pânico e está vendendo, é que nessa hora que tu tem que comprar. Tem uma frase, inclusive, que eu compartilho aqui no perfil, acho que é do Rothschild, que fala, quando há sangue nas ruas, é que nós devemos comprar ações. Justamente por causa disso. É na hora do pessimismo que a gente vai normalmente conseguir comprar as ações mais baratas, né, por um preço mais barato. Agora, com a notícia da guerra no Irã que subiu 4,5%, o petróleo já subindo 8%, claro, vai depender, não se pode afirmar que não vai subir mais ou vai subir menos, mas agora já está mais caro, já começou a ficar mais caro. E quanto mais tempo for se prolongando e mais essas notícias da guerra forem ficando extremas e fazendo parecer com que essa guerra vá se prolongar mais esse otimismo vai estar se esticando, mais caro a Petrobras tende a ficar. Tá? Por isso que para o longo prazo a gente tem que primeiro analisar os fundamentos, né? Não se meter em uma furada, verificar o endividamento da empresa, o lucro, que é o que a gente vai ver agora, os dividendos, a gestão da dívida, se está subindo ou está caindo, né? Não só o endividamento, mas o direcionamento disso, a margem de lucro da Petrobras, o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Então, começando aqui, eu inverti a ordem, começando pelo PVP, o preço por valor patrimonial, a Petrobras está cara, tá num dos preços por valor patrimonial mais caros da história, né? Inclusive chegando perto ali de 2023, quando o petróleo estava em 110, estava 110 o petróleo em 2020. Em 2022 para 2023 e o PVP estava 1,28. Agora o PVP tá a mesma coisa e o petróleo não está nem 80. Então, já temos algum indicador de otimismo aqui, digamos assim. Lembrando que a Petrobras ali em 2023 bateu recorde de lucro, né? Ela deu 200 milhões de lucro anual, né? Acumulado 12 meses, e chegou a pagar dividend yield de 60%, acima de 60%,
que realmente foi... Quem tinha comprado na crise de 2015 e levou a Petrobras até hoje, lavou a égua, assim, ganhou muitas vezes o valor investido, tá? Não só em ganho de cotação, tá? Que tá 4 vezes mais no valor patrimonial, mas em ganhos de lucro também, que a empresa lucrou muito e distribuiu muito em dividendo. Então, o patrimônio líquido que a empresa teria hoje, se não tivesse distribuído em dividendos, seria muito maior. Mas além do patrimônio ter crescido, ela ainda pagou em dividendo muito mais do que o valor da própria empresa. Como eu falei ali, né, em 12 meses o dividend yield chegou a mais de 60%, coisa que eu nunca tinha visto. Inclusive, né, eu acho que foi recorde da história da nossa bolsa. Então, preço por valor patrimonial foi conversado. O outro, tão importante quanto, é o preço por lucro, que com base no fechamento de hoje está em 6,84. E aí, para trazer a base de comparação aqui em porcentagem anual, né, que é o mais importante, preço por lucro, para quem, né, reforçando aqui, é o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro líquido acumulado dos últimos 12 meses. Tá? Então, como o lucro líquido da Petrobras nos últimos 12 meses foi de 77,5 bi, e o valor de mercado da empresa é 500 e poucos bilhões, chega nesse resultado, tá? Que fica um número inteiro, um número padrão ali, né? E não fica em porcentagem, e a gente quer sempre comparar com porcentagem, porque a gente vê a taxa de juros Selic, que é a base de comparação de investimentos, em porcentagem. Então, como é que a gente vai comparar o preço por lucro com a taxa Selic? E é muito simples, a gente transforma isso em earnings yield, que nada mais earnings yield e preço por lucro é a mesma coisa no fundo, tá? É só uma forma de demonstrar diferente. E o earnings yield é a inversão da fórmula, né? O preço por lucro é o valor de mercado pelo lucro líquido, e o earnings yield é o lucro líquido pelo valor de mercado, que no caso aqui, vamos inverter a fórmula, 1 dividido por 6,84, é um earnings yield de 14,61%. Considerando que a taxa Selic hoje está em 15%, a Petrobras está no 0 a 0 aí, com uma margem de segurança bem baixa comparada à taxa de juros da Selic, tá? Mas, Vitor, por que a margem de segurança... Por que tu disse que ainda tem uma margem de segurança baixa se a taxa Selic é 15 e o earnings yield é 14,6? Porque a taxa Selic tem taxação de renda fixa, que é de 15% no mínimo sobre o lucro, enquanto a Petrobras tem a isenção sobre os dividendos, né? Quem recebe menos do que 600 mil em dividendos por ano não paga imposto sobre dividendos, e também tem a isenção para quem vende menos de 20 mil reais por mês, mesmo que com lucro no mercado de ações. Então a margem de segurança de ações tem, né, o earnings yield, ele pode ser considerado líquido por pequeno investidor, enquanto que a taxa de juros, a taxa Selic e outros investimentos de renda fixa, a maioria deles, tem um imposto de renda de 15%, então tem que fazer um desconto ainda em cima da taxa de juros, que é de 15%. Se o desconto é de 15%, a gente multiplica por 0,85%. Então, a taxa de juros líquida hoje é 12,75%, comparando 14,6% dividido por 12,75%. Tem uma margem de segurança aí de 14% a Petrobras, tá? Uma margem baixa, mas ainda assim uma margem boa, melhor do que a da Vale, né, que a gente fez a análise alguns quadros atrás aí, e não está com margem de segurança. E também é uma empresa de commodity com outros fatores geopolíticos importantes e que impactam de forma diferente as empresas, né? É bem interessante isso. Até hoje a gente pôde ver que a Vale caiu, né? A Vale fechou caindo, justamente por quê? Porque, lógico, tem milhões de outros fatores, né? Mas a Vale depende do crescimento da China, e a China importa muito petróleo do Oriente Médio. Então, quanto mais se prolongar esse problema no Oriente Médio, pior vai ser para a China. Lógico, os Estados Unidos devem ter considerado isso na hora de, né, atacar o Irã, com certeza, né? Então, a China é considerada abertamente inimiga dos Estados Unidos no longo prazo, e os Estados Unidos sabem muito bem que vai ter impactos negativos para a China, que importa muito, inclusive do próprio Irã, né? Uma aliada política do Irã, vota com o Irã em várias, e o Irã vota com a China em várias bobagens aí na Organização das Nações Unidas, né? Na ONU e
UN, ONU, em português ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então, quanto mais se prolongar isso, pior vai ser para a China. Quanto menos a China cresce, menos ela vai comprar minério de ferro da Vale. Tá? Lembrando que a Vale tem 60% do seu lucro vindo da China. Então, pode ser, né? Eu lógico, não consigo calcular exatamente quanto que a Vale deveria ter caído ou subido por causa disso. Ninguém pode, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar lá. Mas quanto mais perdurar esse problema ali na exportação de petróleo pelo canal de Hormuz, pior vai ser para a Vale, pior vai ser para a China. Tá bom? Então, trazendo uma atualização para a Vale também aqui, que é importante. Quanto ao endividamento, outro indicador fundamentalista importante aqui, eu vou abrir e mostrar o gráfico para vocês e vou narrar também. Então, para chegar aqui, ó, só para mostrar também, eu vou falando aqui onde é que eu vou acessar. A gente vem aqui no Fundamentos, vem aqui no Petrobras, aqui em cima na direita, Gráficos, Balanço Patrimonial. E a gente vê aqui a evolução da dívida. E a gente pode ver aqui que a dívida está em uma alta desde o começo do governo Lula, né? Então aumentou aqui de 200 milhões para 300 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui no detalhes aqui. Para 314 milhões atualmente. Mas que isso não é um grande problema, porque a Petrobras tem um patrimônio líquido de 423 bi, tá? E está dando um retorno sobre o patrimônio líquido de 18%, também acima do quanto a Petrobras paga de endividamento. Então, nos níveis atuais, a dívida da Petrobras está sob controle. Está sob controle. Apesar do histórico de corrupção do PT com a Petrobras, pode-se dizer que a Petrobras sobreviveu relativamente bem aí a esse governo do PT agora, que deve ter aprendido que não, né, ficou com medo porque a Lava Jato resultou no impeachment da Dilma, né, lá em 2015. Então, certo, eles preferiram roubar em outros lugares, como no Banco Master, por exemplo, mas a Petrobras, eles já viram que ali o negócio pode ficar feio. Então, o endividamento ficou sob controle, a lucratividade da Petrobras está fazendo jus ao endividamento, ela está conseguindo dar mais retorno sobre o patrimônio líquido do que a taxa de juros média que ela paga sobre os financiamentos. Então, a Petrobras está numa situação boa, tá? Eu trouxe alguns comunicados aqui também de coisas mais fundamentais da Petrobras, sobre a produção mesmo da Petrobras, né? A Petrobras achou novos postos de exploração lá no norte do Brasil, que ainda não começaram a ser explorados, mas ela achou também novas oportunidades de exploração em poços antigos, né? O P78 e P79, que eu vi nos comunicados aqui da Petrobras, e são descobertas impactantes na capacidade de produção da Petrobras. E como empresa de commodity é isso. Hoje a Petrobras produz 2,5 milhões de barris por dia. E esse P78, que é em Búzios, né, que é o campo de Búzios acho que é o mais famoso da Petrobras, né, e é um dos que produz o petróleo mais eficiente, pelo custo mais barato de exploração. Então é bom por dois motivos. É bom pela capacidade de produção, tá? Que eu estou vendo aqui quem quiser acessar Relações com investidores da Petrobras, comunicados ao mercado. Esse comunicado foi de janeiro e fala desse projeto Búzios 6, que só o P78 vai adicionar 180 mil barris de petróleo por dia, numa produção de 2,5 milhões. Então, 180 dividido por 2.500, 7% a mais. Só no P78. O P79 acho que é 6%. Então, só essas duas novas entradas de produção já vai aumentar a produção da Petrobras em mais de 10%. Tá? Juntando isso com a possibilidade de um prolongamento dessa guerra e um aumento cada vez maior no preço dos petróleos, pode ser que o resultado da Petrobras suba bastante. Tá? Mas focando na capacidade produtiva, que isso sim é uma melhora de fundamento de longo prazo, tem notícias positivas para a Petrobras aí. Tá? Para quem se importa com fundamento real mesmo. Tá? Quanto à produção da Petrobras em 2025,
também tinha, né? Isso que eu estou falando são para 2026. É uma projeção de aumento de produção da Petrobras para 2026. Mas em 2025 a Petrobras já superou as expectativas. Então, no outro comunicado aqui também do final de janeiro, falando que a produção comercial de óleo e gás alcançou 2,60 milhões de barris, superando em 1%, 0,9%, o limite superior da meta projetada. Então, superou o limite superior da meta. Então, muito bom também, a Petrobras está produzindo cada vez mais petróleo. A tecnologia não para de evoluir, então a Petrobras tende, com o tempo, com o passar do tempo, a conseguir extrair petróleo cada vez mais barato. Então, mesmo considerando o aumento do preço do valor patrimonial, a Petrobras pode-se dizer que está fazendo jus à alta que teve aí, né, nos últimos 12 meses de 15%, além de que pagou dividendos de 8,2% que entraram e entram, né, livres de imposto de renda para o investidor, para o pequeno investidor, que é o nosso caso, né? Beleza, então, mostrei a evolução dos lucros. Vamos mostrar os lucros aqui, só para colocar as coisas no seu devido lugar, porque as pessoas estão achando que a Petrobras vai voltar a dar os lucros de 2023 por causa dessa guerra no Irã. Pode ser que... Não. A tendência é os resultados melhorarem, mas para chegar no resultado que estava dando em 2023, o preço do petróleo tem que subir muito. Então, para olhar histórico de commodity, eu gosto desse site aqui, tá? Eu ia ver no Trading Economics, mas entrou no Trading View, também é bom. Aí eu venho aqui, só vou ter que afastar um pouco. Então aqui tá o preço do petróleo em 10 anos, olha só quanto é que era. Em maio de 22, estava 116 e a média do petróleo nesse período todo aqui ficou, digamos, acima de $80. Ó. Até fechou aqui 2023 em $90. Então variou entre 90 e $110. Enquanto que hoje, agora que o petróleo, depois dessa subida bem alta dos últimos 2 dias, ficou em 78,08, abaixo da mínima daquele período. Então, tem muito para subir ainda. A situação tem que piorar muito lá no Oriente Médio para a Petrobras ter aquele mesmo resultado de 2, 3 anos atrás. Então, tem que tomar calma com esse otimismo aí. E principalmente eu falo isso para as pessoas que mandaram as perguntas ali, se é hora de entrar na Petrobras, agora a Petrobras vai disparar. Eu lembro que em 2008 era famosa a Petrobras, porque quando descobriu, que foi na época que descobriu justamente o pré-sal, né? E era na época que eu estava começando a investir. E lá naquela época se falava que a Petrobras ia bater 100 na cotação. E chegou a bater hoje em preço, mas ela já desdobrou, né? Ela desdobrou depois dos dividendos ali. Mas enfim, ela não chegou a bater nem 40. Então tem que tomar muito cuidado. Agora tá em 40 de novo, mas é outro preço, né? Porque o número de ações já tá diferente. Teve recompra de ações, já mudou. Tá, agora tá 40 de novo. Mas assim, para a Petrobras justificar um aumento ainda maior, essa guerra vai ter que ter desdobramentos cada vez piores. E o governo, agora, em ano de eleições, vai ter que também permitir que a Petrobras repasse esse novo valor do petróleo no mercado. Porque o governo pode simplesmente aproveitar que a Petrobras vai estar numa situação melhor e dar ainda mais descontos para a população, ainda mais desconto para os caminhoneiros, ainda mais desconto para os consumidores, segurar a inflação, melhorar a imagem do governo para ser reeleito daqui a quantos meses? 3, vai ser no mês 10. Daqui a 7 meses vai ter um evento importantíssimo aí no Brasil, mas que infelizmente está se desenhando aí 2 extremos que ficam só de bravata e não debatem de verdade um futuro mais responsável para o Brasil, né? Que é uma pena. Saiu a notícia semana passada aí que o Brasil está bateu o recorde de pagar 1 trilhão em juros da dívida. Então, se eu pudesse fazer só um apelo, assim, ó, independente do lado, né? Porque os dois lados, no Brasil a corrupção reina, mas
pelo menos fazer um grande acordo para parar o endividamento público de subir, pelo amor de Deus, porque isso aí não tem volta. Tu vai endividando o governo e o governo, a população, o governo é a empresa da população, no fundo é isso. Então tu está endividando o governo, cada vez tu vai ter menos dinheiro para prestar serviço para a população, cada vez menos dinheiro para a saúde, cada vez menos dinheiro para a educação, e isso no longo prazo é o que vai destruindo o Brasil, né? Então hoje a gente já está pagando 1 trilhão em juros de dívida, com o endividamento subindo, já subiu 15 pontos percentuais nesse governo do PT. E não só 15 pontos percentuais no nível de endividamento, como o perfil da dívida piorou muito, porque o governo teve que emitir tanta dívida que ele teve que aceitar pagar mais caro nos juros. Então a dívida subiu e o custo da dívida subiu. Tá? Se a gente pagava antes IPCA mais 5, alguma coisa, agora está em IPCA mais 7%, mais ou menos. Então subiu bastante a dívida e subiu também bastante o custo da dívida. O que é uma pena, né? A gente está, na verdade, que isso significa que a gente está vendendo o Brasil. Está vendendo o Brasil para quem é credor, para quem empresta para o governo federal. Quem ganha mais dinheiro com isso, quem é? São os bancos e os investidores, né? Os investidores de bancos, os investidores, quem está comprando IPCA mais 8 do governo, está sendo remunerado ali sem ter nenhum esforço, só emprestando dinheiro para o governo e recebendo juros. No final, quem se ferra, quem é? É o mais pobre. Aquela velha história, né? A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Mas enfim, esse ano o governo vai querer fingir que se preocupa com os mais pobres, né? Vai querer represar os preços na Petrobras, segurar os preços da gasolina, deixar os caminhoneiros felizes para não ter greve, deixar a população feliz com menos inflação, para tentar se reeleger e continuar rodando a maquininha deles aí, a maquininha do mal, por mais 4 anos, tá? Mas assim, por um lado positivo, pensando assim no perfil no ambiente político do Brasil, se olhar para daqui a 4 anos, talvez se desgaste a família Bolsonaro daqui a 4 anos, o Lula não vai poder se reeleger daqui a 4 anos, não tem uma liderança política dentro do PT para ocupar esse vácuo que o Lula vai deixar, tá? O Haddad tentou as eleições ali e se provou ser bem fraco politicamente. Então, se não for agora, daqui a 4 anos, pode ser que existe uma possibilidade aí de vir alguém mais centrado, digamos assim, mais responsável, pelo menos que não fale tanta baboseira, que tenha um mínimo, né? O político ideal não existe, mas que tenha um mínimo de responsabilidade com a dívida ali e com a boa gestão da máquina pública, já vai dar uma boa resposta aí para a Bolsa e para o Brasil no longo prazo. Tá? Tem bastante coisa para fazer, coisa simples que pode melhorar aí a vida e a economia do Brasil. Vamos falar então por que o impacto tende a ser positivo. Eu separei aqui, que eu já estava falando disso na verdade, tá? Que eu peguei de 2 artigos que eu vi ali bem legais. Por que o impacto tende a ser positivo para a Petrobras? E depois disso, por que o impacto pode se tornar negativo? E depois eu vou para as perguntas que vocês mandaram aqui. Então, primeiro, por que o impacto tende a ser positivo? Eu fiz um resuminho aqui. Margem de exportação. A Petrobras produz muito mais do que o Brasil consome. Com o barril de petróleo mais caro, cada navio que ela envia para a China ou Europa gera uma receita significativamente maior. E aqui, igual eu falei, fiz a comparação na época, na análise da Vale, um aumento de preço no petróleo, ele não é porque aumentou 5% no preço do petróleo que vai aumentar 5% no lucro. A alavancagem tende a ser maior. Se chama isso inclusive de alavancagem operacional, né? Porque os custos fixos eles permanecem, mas o preço do produto final aumentou. Então é um ganho, é uma margem a mais. Se tu, por exemplo, tem um custo de extração de $10, vamos botar em dólar, que a Petrobras traz tudo em dólar, né? Uma empresa muito grande, inclusive negociada na Bolsa Americana também, a Petrobras. Então, se custa $10, não é esse o custo, tá? O custo da reserva de Campos ali, da bacia de Campos, é $6. Mas vou usar 10 para ser mais fácil a comparação aqui. Então, se é $10 e o preço do petróleo é 20, tu tá com uma margem de $10 ali. Se o preço do petróleo aumenta de
o preço final do petróleo aumenta de 20 para 30, a margem da Petrobras, que antes era de 10, aumenta para 30, aumenta para 20. Então ela produz por 10, vende por 20, agora vende por 30, teve um aumento de 100% na margem de lucro, na margem bruta, né? Tem outras despesas ali que sobem também, né, para entregar, quanto mais petróleo, mas o custo fixo, falando do custo fixo, ele se mantém. A partir daquele ponto, o custo sobe de uma forma menor. Então, o ganho de lucro da Petrobras com o aumento do petróleo, ele tende a ser maior do que a quantidade que o petróleo aumentou. Nesse caso exemplificativo que eu trouxe aqui, o aumento do petróleo de 20 para 30 é de um aumento de 50%. Enquanto que a margem de lucro da Petrobras, passando a diferença de 20 para o custo de 10, passa de 10 para 20. Então o aumento de lucro aqui da margem de lucro seria de 100%. Uma alavancagem de 2, que se diz nesse exemplo que eu dei aqui, tá? Só para explicar por que o lucro ele sobe mais do que o preço do barril de petróleo ali do Brent. Beleza? E por que o impacto pode ser negativo? E aí estava escrito, né, no artigo que eu tirei aqui, que o problema é que a Petrobras não opera em um vácuo, ela tem uma função social e sofre influência do governo. O eufemismo aqui. O teto do lucro. Se a gasolina subir demais nos postos do governo federal, pressiona a Petrobras para segurar os preços. Isso faz com que a empresa deixe de lucrar o que poderia, ou até tenha prejuízo na área de refino para evitar uma crise inflacionária no Brasil, que é o que eu mencionei aqui, que é o que provavelmente, inclusive, vai acontecer porque a gente está em ano eleitoral e a gente sabe que o PT vai usar as armas que ele tem às suas mãos, que ele poderia ou não poderia, né? Nesse caso aqui isso não deveria, não poderia ser feito, inclusive já tem, até o Tribunal Superior Eleitoral já disse que é crime não repassar, não fazer os repasses, mas eu duvido muito que vai ter esse conflito aí de governo federal com o judiciário, nesse caso aqui, nesse ano específico, considerando que quem está competindo aí com o PT é perseguido, digamos assim, né? É perseguido pelo judiciário brasileiro. Então, pode ser que o judiciário brasileiro faça vista grossa para a utilização da máquina pública, nesse caso aqui, para favorecer uma nova vitória do PT. Pode ser, né? Pode ser. Beleza? Vamos ver as perguntas que foram enviadas aqui na caixinha para eu responder para vocês. Quem quiser também mandar, tem o ponto de interrogação aqui embaixo na live, é só mandar ali. Guerra no Oriente Médio e possível aumento do petróleo. Podemos esperar valorização da Petrobras? Sim, ao mesmo tempo em que existem pontos contra isso, considerando que a gente está no ano eleitoral e a Petrobras, não só pelo governo do PT, tá? Pelo governo do PT talvez um pouco mais, usada com mais agressividade, né? A Petrobras é usada politicamente para controlar a inflação. Já está sendo usada politicamente para controlar a inflação, tá? Os especialistas ali nos artigos que eu li para preparar o quadro aqui apontam que já está segurando em mais ou menos 20% o valor do repasse para chegar na gasolina, no final, para o consumidor final, porque o governo quer evitar o quê? Aumento da inflação, quer evitar insatisfação com os caminhoneiros, né? O Brasil é um país que depende muito ainda de gasolina e diesel para transportar mercadorias. Então, o aumento da gasolina incomoda os caminhoneiros, que inclusive, né, o governo tem medo de greve dos caminhoneiros, como a gente sabe, que já aconteceu algumas vezes aí, e em ano eleitoral isso não é nada bom. E também tem aumento da inflação, que tem uma correlação, que os políticos já sabem, uma correlação negativa com a popularidade do presidente. Quanto mais inflação, pior tende a ser a popularidade do presidente. A gente está em ano eleitoral, o PT não vai perder a oportunidade de usar isso a seu favor, na minha opinião, né? Pode ser que por um milagre de Deus eles queiram fazer a coisa certa dessa vez, mas não foi o que foi feito, não só pelo PT, tá? Quando foi o governo Bolsonaro também foi utilizada a máquina pública para tentar reeleger o Bolsonaro, mas não funcionou, tá? Pode ser que agora também não funcione, mas a tendência é que o PT vá sim represar os preços para transformar esse ganho que poderia ser da Petrobras
ele vai tentar transformar esse ganho para o próprio governo para tentar se reeleger, tá bom? Então, sim, é possível um aumento do valor da Petrobras? Sim, é possível, mas também tem um contraponto aí do governo represar esses preços e usar isso a seu favor em desfavor da Petrobras. Novas plataformas da Petrobras podem elevar o valor da ação? Sim, as novas plataformas descobertas, como eu mencionei, né, algumas aqui já durante o quadro, a P78 e a P79, já estão entrando em produção e tendem a aumentar a produção da Petrobras acima de 10% ao ano. Uma produção que é só a P78, que já entrou em produção, por exemplo, começou agora em janeiro de 2026, aumenta a produção da Petrobras em 7%, o que é, né, considerando o tamanho da Petrobras, que tem uma capacidade de produção de 2,5 milhões por ano, é um aumento significativo. Mas aí a gente tem que lembrar também que essas notícias já saíram, então, e a expectativa foi cumprida, não está superando nem não está saindo muito da projeção inicial. Então, digamos que essas que já foram descobertas já estão no preço. O mercado funciona assim, né? Então, a descoberta de novas plataformas que ainda não foram descobertas, aí essas sim podem elevar ainda mais o valor da ação da Petrobras. Agora, as novas plataformas que já foram descobertas e as projeções que ficaram dentro das expectativas, dessa P78, por exemplo, já estão no preço. Então, quanto a essas, não tendem a elevar mais o valor da ação, não. Petrobras mais 4,5% só hoje. É hora de investir na empresa? Como eu estava falando no quadro de hoje, quando a notícia já saiu, já entrou no preço. Então já subiu 4,5% só hoje por causa desse conflito, do início do conflito no Irã, que fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da exportação de petróleo global. Vai afetar diretamente a China, que importa muito daquela região, tá? E tende a favorecer a Petrobras, porém, favorecer a Petrobras porque o preço do óleo, o preço do petróleo sobe, a Petrobras exporta petróleo, tende a ganhar receita com isso, se não tivéssemos em ano eleitoral, onde o governo pode, muito provavelmente usará a Petrobras para fins eleitorais, então ele vai segurar esse aumento de receita que a Petrobras poderia ter para repassar esse ganho para os consumidores, manter os caminhoneiros felizes, manter os consumidores felizes também, porque segurando o aumento do valor do petróleo na gasolina e no diesel, a inflação fica sob controle, a inflação tem correlação direta com a popularidade do governo, o governo não é tolo, sabe muito bem disso, sabe inclusive melhor do que nós, né? Eles devem ter muitos estudos de correlações de probabilidade, mas eles provavelmente vão querer usar isso de forma eleitoreira para tentar reeleger o PT novamente no final do ano. Então, não é por causa não é só um fator, não é só porque estourou esse conflito agora, tem que também levar em consideração a duração que vai acontecer essa parte mais, né, de troca de mísseis, de fechamento do canal de Hormuz ali, mas que não é só isso, né? Tem o ano eleitoral aí, é muito importante para a Petrobras e a gente tem que ficar de olho, pode ser inclusive que isso não tenha efeito nenhum no resultado da empresa. Você investe em Petrobras? Por quê? Eu não invisto em Petrobras e não invisto porque eu acho que pelo preço de hoje, principalmente com base no indicador preço por valor patrimonial, que eu vou até mostrar de novo aqui no histórico, né? A empresa está um pouco cara demais. Eu investi em Petrobras em 2015, na época do impeachment. Então eu comprei a Petrobras muito barata. E inclusive eu vendi por 28 reais. Eu comprei por 7. Depois de eu comprar por 7, ela caiu até 4. Eu fui comprando mais um pouquinho, mas meu preço médio ficou por volta de 7. E eu vendi por 28. E foi um erro eu ter vendido, porque se eu tivesse permanecido com a Petrobras depois que eu vendi um pouco antes da crise do Covid, e logo depois da crise do Covid a Petrobras deu recorde de lucro, dividend yield de 60%, e depois disso ela ficou um pouco cara, a verdade é essa. Então eu, né, na situação de hoje, considerando o preço por valor patrimonial de 1,25 e o preço do petróleo em 78,
eu não vejo que a Petrobras esteja barata nesse momento para valer o investimento, tá? E eu não invisto também com base em fatores de curto prazo. Então não é porque a Petrobras, né, vai se beneficiar de um conflito do Irã que eu vou investir nela. E nem deveria ser por isso que vocês investem nela também. Tem que investir com base em fundamentos, que a gente viu aqui que os fundamentos da Petrobras melhoraram ao longo do tempo, sim, mas ela já foi vendida por um preço por valor patrimonial muito melhor, muito mais barata, né? A média histórica é 0,93, ela está 35% acima da média histórica, sendo que o petróleo está em torno de 80 agora com o início do conflito, e já foi acima de 100, tá? Não está numa situação muito boa para a Petrobras nesse momento. Pode ser que mude, mas eu não gosto muito de, principalmente para setores cíclicos, né? Como é o caso das petrolíferas, da Petrobras, eu prefiro ter uma margem de segurança bem maior para entrar no investimento de uma empresa dessa aqui. Com o preço por valor patrimonial em 1,25, na minha visão, ela está um pouco cara. Vamos responder a clássica, então. Vamos pegar o dividend yield aqui da Petrobras já. 8,2 dividir por 12, 0,68333. Então, que é o número usado, né? É assim que se faz o cálculo, para quem está escutando aqui e participa do podcast de verdade, né? E depois não vê só as extrações. Para tu calcular o dividend yield, para tu calcular quanto precisa investir para receber 10 mil em dividendos, tu tem que primeiro transformar o dividend yield em mensal e depois dividir o 10 mil pelo dividend yield mensal. É simples assim. E outra coisa, eu faço os cálculos aqui com base em 10 mil, porque normalmente as perguntas vêm em 10 mil. Tem outras ali que perguntam 20 mil, 7 mil. Só que eu faço 10 mil para ficar mais fácil. E o cálculo é o mesmo, tá? Para ser 5 mil é a metade, para ser 20 mil é o dobro. Para ser qualquer número, tu vai pegar o dividend yield. Se tu quer saber quanto é que eu preciso investir para receber R$ 2.536,50, tu vai pegar esse 2.000 reais que eu acabei de mencionar aqui e vai dividir pelo dividend yield mensal, tá? Agora voltando para a pergunta, quanto preciso investir em Petrobras para receber 10 mil mensais em dividendos? Vamos usar esse cálculo que eu expliquei como é que faz aqui para chegar no resultado. Então o X da questão é quanto preciso investir para receber 10 mil mensais em dividendos. Então a gente vai pegar primeiro de tudo, transformar o dividend yield anual, que é 8,2% da Petrobras hoje, e dividir por 12, que dá 0,683333. E aí, 3 para sempre. E aí, para chegar no resultado é muito simples, é só pegar o valor que nós queremos receber mensal, no caso aqui é 10 mil. Quem quer calcular com 5 mil, com 15 mil, com 20 mil, é só mudar o número da parte de cima da equação. No caso aqui 10 mil, vamos pegar 10 mil e dividir pelo dividend yield mensal, que é 0,68333. Chegamos então no resultado de R$ 1.463.421. Esse é o valor que tu precisaria investir em Petrobras para receber 10 mil mensais em dividendos com base no resultado dos últimos 12 meses. E lembrando que Petrobras é uma empresa de commodity, portanto altamente cíclica. Ela passou vários anos sem pagar nada em dividendos, tá? E ela não paga dividendos mensais, eu só faço o cálculo proporcional aqui, lembre sempre disso. Tá? Então, a pergunta melhor aqui justamente seria quanto preciso investir em Petrobras para receber 120 mil reais anuais em dividendos, tá? Porque a Petrobras pagou aqui dividendos aqui nos últimos anos, nos meses de... aqui em 2025 ela pagou em mês 4, tá? Abril, junho, agosto e dezembro. Então pagou 4 vezes. Quem quer dividendos mensais tem que investir em fundos imobiliários, tá? Mas fica o cálculo proporcional aí só para exemplificar para vocês e também para usar para falar justamente sobre essas características aí dos dividendos e tal, porque o objetivo aqui é sempre o aprendizado. Era isso, meus caros. Essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que tenham gostado. Depois, se puderem, por favor, deixar o like,
avaliar o nosso podcast, tá? Deixa a sua sugestão, críticas construtivas são sempre legais aqui, a gente está voltando com esse projeto, queremos sempre melhorar, logicamente. E no mais era isso. Muito obrigado, até a próxima e uma boa semana a todos. Tchau, tchau.